Aqui é Walter Pous do canal Jornada pela Liberdade, falando de liberdade financeira e depois das outras liberdades que decorrem da liberdade financeira ou que necessitam dela para se tornar uma realidade. Eu queria falar para vocês do movimento FIRE, né? Se aposentar antes, né? Na verdade, para você encontrar às vezes um outro propósito na vida, usar seu tempo, ter liberdade de escolha, né? Bom, como você vê alguns vídeos do FIRE e as pessoas se aposentando com 30, 40 anos, né? Ou dizendo que estão economicamente independentes nessa data, não sei ao certo. Eu sei que o Brasil é um dos locais fantásticos para isso, porque aqui os juros são positivos e o dinheiro que você economizar até a data que você quiser se aposentar, você ainda vai contar com um rendimento real sobre ele, mesmo em investimentos bastante conservadores e de baixo risco, né? À medida que você vai chegando perto do fim da sua vida, a tendência é você investir em algo, em coisas mais conservadoras, né? Entende? E você arriscar mais no início, que você depois tem tempo de recuperar, alterar a estratégia ou fazer alguma outra coisa durante a sua vida. Mas à medida que você vai chegando perto do final da vida, investimentos mais conservadores são os mais indicados para você evitar ficar preocupado, né? Ficar ansioso, ter crises de ansiedade na sua vida, né? Entende? Uma outra coisa que é importante ter em mente é que dentro de poucos anos ninguém mais vai se aposentar, tá? Esse é um esquema. Depois a gente pode falar, e acredito que vamos falar bastante sobre isso, mas a aposentadoria é um grande esquema de pirâmide, que você é infelizmente obrigado a participar, mesmo sabendo que é um baita golpe, né? Mas você tem que participar dele. Mas muito bem, como calcular é, o que, quanto você tem que economizar, né? Quanto você tem que ter de capital? Primeiro, você precisa determinar que nível de vida você quer ter depois de parar de trabalhar. Se você disser que um valor X é suficiente para você viver, 10 mil, você tem que juntar uma quantidade de capital. Se você disser, não, eu quero viajar, eu quero ter uma vida com uma certa liberdade de hobbies e coisas assim, eu preciso de mais. Consequentemente, você tem que economizar mais, uma quantidade maior, certo? Então, primeiro dado, que nível de vida que você quer ter? Segundo dado importante, qual é o nível, a perspectiva de vida que você terá? Eu, por exemplo, lamentavelmente, né, não tenho um capital genético muito bom. Os homens da minha família, tanto por lado de pai quanto por lado de mãe, morreram muito cedo, entre 60 e 65 anos, né? Eu tenho mais consciência de alguns pontos de saúde, não fumo como a maioria deles fumou, mas geneticamente é, não tenho uma predisposição para ter uma vida muito longa, né? É um fator também a se pensar, viu? É, então, puxa, se eu viver como os meus antepassados, eu vou viver esses 65 anos. Acredito que vai conseguir viver um pouco mais, mas, puxa, dificilmente serei centenário, né? Entende? Então, ter essa ideia, estabelecer, 70 anos é algo factível, e aí coloco um buffer de mais 5, 10 anos, mas mais do que 80 anos, não sei. Todos ainda morreram das mesmas causas, e problema de circulação e problemas cardíacos, né? Então tá, tá mapeado, entende? Muito bem. Por quê? Por que você precisa desse dado? Para você saber quanto tempo você vai gastar esses, vamos supor, 10 mil reais, né? Entende? Tá? Quantos anos você terá é importantíssimo. Isso é importante até para
os cálculos de aposentadoria e cálculos de aposentadoria privada, por exemplo, né? Um outro fator que você precisa saber é até que tudo isso para determinar até que idade você tem que trabalhar, né? Tá? Mas é importante saber qual o seu potencial de economia, quanto do seu salário você pretende economizar. Isso para um cálculo inicial. Acredito que eu consigo guardar 30% do meu salário, seja ele qual for. Início da vida eu vou ganhar pouco e vou crescendo o salário até os 30, 40 anos estar com salário X. Vou conseguir calcular, então economizar 30% do salário. Você calcula quanto o capital que você precisa ter para se aposentar, você calcula o percentual que você vai ter de economia sobre o seu salário e estima um crescimento salarial e vê em que idade você vai ter para ter aquele dinheiro que você estima que é necessário para viver o resto da sua vida. Existe um fator muito importante, crucial na verdade. Quanto mais tempo você deixa o dinheiro economizado, mais o juro, mais o fator investimento pesa nessa sua conta. Num início você não tem capital nenhum e é importantíssimo o seu trabalho, ou o seu esforço, ou o seu rendimento em algo que você empreender, certo? E ter a disciplina de economizar um certo valor, 30%, vamos supor, tá? Depois você vai ver que o percentual, a importância do trabalho, ela vai reduzindo e a importância de investimentos e do juro que você usou na sua conta e do juro real que você está obtendo vai ficando mais importante que o seu trabalho, entende? Então é importante você ter um conhecimento de finanças, né? De economia pessoal e entender quais são os juros possíveis, né? Quais são os juros históricos e se há juros reais. E por isso o Brasil é fantástico para quem pratica o movimento FIRE, porque os juros aqui são reais praticamente durante toda a sua vida. E você vai fazer a conta, você vai ver que se você aplicar juros reais por 50 anos sobre algo que você economizou, a conta é enorme. Aqui no Brasil é mais importante você ter o capital do que você trabalhar. É assim. E tem que reconhecer isso e usar isso a seu favor. Muito bem. Não fechou a conta, economizando 30% do meu salário, porque o meu salário não é tão grande, ou porque eu estimei que só vou economizar X%. Primeiro, você ajusta o percentual que você vai economizar do seu salário, certo? 30%, pode ser 50%, entende? Depende do quão minimalista você é, ou do quão importante você vê a liberdade financeira dentro da sua vida, né? Entende? Transformar o benefício atual em benefício futuro, né? Usufruir do dinheiro atual para usufruir no futuro, sabendo que no futuro você vai ter o juro sobre isso, entende? Então, hambúrguer, uma boa refeição aos 20 anos te rende 20 boas refeições aos 60, aos 70 anos. Né? Mas essa conta e esses fatores que eu falei para você são necessários, e aí com isso você vai ajustar ou o percentual que você vai economizar do seu salário, tá? Para juntar dentro de um certo tempo a quantia que você estimou, ou você vai determinar, olha, eu não vou conseguir economizar mais porque eu tenho a família, não posso obrigar os outros membros da família a ter um percentual de economia igual ao meu, isso pode levar a riscos no casamento, ou outros tipos, ou você economizar em educação para o seu filho, não é esse o caso não, tá? E, não consigo, chego num limite, eu sou minimalista, ou tenho uma vida bastante frugal,
mas tem um certo limite. Se não tiver limite, trabalhe isso, tá? Mas pode ser que você opte por, em vez de se aposentar, sei lá, com 40 anos, com 45 anos, se aposente com 48, com 49, com 50, entende? E você vai ver que um ano a mais lá no final da data que você decidiu se aposentar, ela representa uma quantidade bastante importante financeira. Tá? Um ano a mais de trabalho te garante muito retorno é, financeiro, né? Ela incrementa muito o valor acumulado e ao mesmo tempo reduz o valor que você vai gastar durante o período que você está tendo a liberdade financeira. Espero ter ajudado. Esse é um rápido, mas nós vamos falar mais sobre esse tema num próximo vídeo com um exemplo de um amigo que conseguiu fazer isso via trabalho e um amigo que conseguiu fazer o mesmo empreendendo. Um grande abraço, até mais.